entrando aí nessa pauta de Fernando Diniz. Ontem eu trouxe a informação, o Fernando Diniz sabe disso, todo o departamento de futebol sabe disso, que teve aquela história do final do ano passado, né, que aconteceria, o Fernando Diniz, ele tinha tudo para se despedir depois do jogo diante do Juventude, veio tudo aquilo que todo mundo acompanhou, a conversa com a diretoria e um novo voto de confiança. Mas esse voto de confiança, principalmente para essa temporada, quando você tem um time reforçado, eu até vi que alguém pegou um corte lá aqui da Samuca TV e postou, e aí um falou assim, time reforçado, ele ganhou Marquinhos, Bolassi e não sei quem. Pô, isso aí é composição de grupo, né? Ou alguém imaginou que esses jogadores foram contratados para serem titulares? Claro que não, né? E falar que o elenco não melhorou, aí também é brigar com a razão. Mas o Fernando Diniz sabe que todo jogo a partir de agora, ele passa a ter caráter decisivo para ele. Porque já na segunda rodada veio essa resposta muito ruim, velho. Então, o time que estava lá em Brasília, a gente não pode descartar o time. O Gabigol tá chegando agora, né? Mas não deixa de ser uma peça importante ali que, pelo menos, deixar o adversário preocupado vai deixar, né? E algumas bolas ali do jogo em Brasília que surgiram ali pro Bolassi, talvez com o Gabigol, teve uma do... Foi quem que deu o passe? Foi o Dudu? Ah, não, o Marquinhos. Que ele dominou mal, né? Ali talvez o Gabigol já dominasse fuzilando o goleiro. Mas, independentemente disso, e não tem o Matheus Pereira também, eram 9 titulares em campo, né? Então, o Cruzeiro tinha que ter produzido muito mais, uma atuação bem diferente. E aí o que eu trouxe a partir de agora, voltou toda aquela pressão externa e na parte interna, né, que é o departamento de futebol, não adianta o Fernando Diniz ele pensar que ele ganhou esse voto de confiança e que ele vai ter todo o tempo do mundo, porque não vai, né? O Fernando Diniz, ele vem sendo avaliado da reta final do ano passado e já o começo de temporada. Então, quando o Caramujo fala 4 vitórias em 19 jogos, o Fernando Diniz hoje, ele tem essa pressão por causa disso tudo. A gente não tá... o Cruzeiro estava muito bem e perdeu a final da Sul-Americana. O Cruzeiro estava... sempre teve ali rondando para tentar entrar no G6, G7, G8. Não, o Cruzeiro estava lá e saiu de lá, né? Então, isso tudo fez com que a pressão ela fosse muito alta no final do ano passado e que agora ela volta com vaias lá em Brasília, que concordo com o Pedro. O torcedor, ele apoiou até, mesmo depois do gol do Atlético, ele estava apoiando. Quando ele viu que não ia sair nada dali, o Cruzeiro podia estar lá até agora, que não ia empatar, o torcedor, ele cobrou e pagou um ingresso caro, inclusive, né? Então, ali não tem como criticar ninguém. Então, a partir de agora, Caio, Pedro e Caramujo, eu, no lugar do Fernando Diniz, pensaria no seguinte: a vitória, ela traz tranquilidade para ele trabalhar, para ele implementar essas ideias dentro de uma lógica. O que todo mundo vem falando aí no Brasil, e o Fernando Diniz, ele tem um estilo autoral e tudo, mas ele tem que entender também que ele está tendo uma chance que ele não teve em outros lugares, de ter um elenco bem composto. Talvez ali a gente vai falar, faltou um ponta mais incisivo, faltou um John Arias, por exemplo, faltou um jogador mais forte no 1 contra 1. Mas é um elenco que você pode entregar muito mais. Então, os resultados eles passam a ser primordiais para o Fernando Diniz neste momento, e não só o resultado, né? Desempenhar bem, véio. Porque esse time aí, com todo respeito aos outros do Campeonato Mineiro, véio, o Cruzeiro tem que ter domínio sobre
a maioria, né? E na segunda rodada já veio esse baque aí para todo mundo, né, o Caramujo? Ô Samuca, é só fazer o seguinte exercício, né? Para quem tá falando, é impossível jogar bem com o ataque com Marquinhos, Bolassi e o Dudu e tudo mais. Qual que era o ataque do Atlético, rapaziada? Wellington Torrão, Matheus Gonçalves e Gustavão. Com todo respeito aí, né? O Wellington Torrão é um cara que passou aqui, assim, não tinha nível para jogar no Cruzeiro de Série B. Sabe, o Matheus Gonçalves é um jogador que rodou por vários clubes também, nunca conseguiu se firmar num nível mais alto, né? Um jogador até habilidoso que fez boas jogadas contra a gente, porque a nossa marcação estava um horror. E o Gustavão é um menino ainda, né? Depois até saiu ali, fez até uma boa partida, mas é um jogador, assim, formado no Atlético, né? Então, se o Atlético consegue jogar bem, consegue ameaçar o Cruzeiro, consegue fazer gol, consegue criar oportunidades, porque o Cássio teve que fazer defesa ali. O Atlético finalizou 10 vezes no jogo, a gente finalizou 8. O Atlético foi muito melhor em campo que o Cruzeiro. Aquela jogada lá que o Fabrício Bruno salva em cima da linha no primeiro tempo foi uma jogada muito bem construída. O Atlético consegue jogar bem com esses jogadores e o Cruzeiro não pode jogar bem com esses. E sim, tem a questão do entrosamento, o time foi reformulado, nós tivemos aí, eu diria que 30% de mudança no elenco, né? Chegaram aí 9 jogadores, então sim, tem muitas peças novas. Mas o time que estava em campo na quarta-feira, ele poderia não ganhar. Foi a primeira coisa que o Samuel falou. A gente poderia falar, pô, o Cruzeiro fez um jogo ali, aquele dia que nada dá certo, o time cria, a bola bate na trave, o goleiro defende, as coisas não fluíram. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu o Cruzeiro em campo por 90 minutos, sem saber o que fazer, sem saber como atacar. Então, o incômodo, ele vem da temporada passada. E quando o Diniz vai para aquela coletiva lá em Caxias e dá aquela trucada ali e consegue manter o cargo meio que na marra, a gente pode dizer assim, né? É meio que teve lá a reunião com o Pedrinho e ficou. Até seria muito legal se a gente conseguisse o Pedro falando, né? Ou o próprio Diniz falando qual foi o tom dessa reunião deles lá no final do ano. Mas teve a reunião, conversaram ali, o Diniz fica. O Diniz ele não parte do 0-0 esse ano, não com a torcida. Talvez ele até possa partir, eu diria que menos desprestigiado na diretoria do que com a torcida, mas com a torcida todo mundo já está na bronca com ele. Ele não é um técnico novo começando um trabalho, vamos dar tempo a ele. Coisa que aconteceu, por exemplo, com o Larcamon, com o Pessolano, outros técnicos que iniciaram temporada aqui. O Diniz ele já parte de um aspecto negativo. A gente já está com um certo ranço pelo trabalho ruim que ele fez, pela perda da Sul-Americana, que ele era o técnico na final e fez um trabalho muito, assim, ficou atônito, né, vendo os gols do Racing sem saber o que fazer no time, e não tinha muita opção no banco, a gente sabe, o elenco desse ano é inegavelmente melhor do que era o do ano passado, mas o Diniz já carrega consigo uma certa pressão. Então chega agora, o time faz um jogo ruim. Eu acho que a coletiva dele agravou um pouco mais, viu, Samuca, porque eu senti um Diniz arrogante na coletiva, um Diniz sem paciência para responder as coisas, e o dia que o time ganha, o técnico ele pode ser um pouco mais sucinto. No dia que o time perde e faz um jogo tão ruim como aquele, o técnico ele tem que ter a maior paciência do mundo, porque ele não está falando para jornalista, ele está falando para a torcida. Então, a hora que ele chega ali numa coletiva e fala de pergunta oportunista, sendo que foi uma pergunta absolutamente pertinente, né? E eu até acho que tem uma questão que ainda não foi perguntada, não sei nem se poderia, mas se o Diniz sabe por que o 2024 dele foi tão ruim, né? Ele era um técnico que fechou um 2023 tão bom, por que tudo passou a dar errado em 2024? E já perguntaram, né, algumas vezes se ele pensa em mudar métodos e tudo mais, e ele sempre escapa e fala que não vai mudar, e tudo, que tem convicção, mas a convicção dele não é mais importante do que o sucesso do Cruzeiro. Então, a partir do momento que ele não entrega resultado e não está disposto a mudar, acho que só tem um caminho possível, tá? E não vamos ficar aqui pedindo saída de treinador, eu acho que não é o nosso papel, mas a gente está olhando para o trabalho e a gente está cobrando o quê? Cara, ajusta a rota. Olha o que você pode fazer para melhorar o time. O papel do treinador é melhorar o time, melhorar os jogadores. E eu acho que ninguém melhorou. Acho que todo mundo está piorando com o Diniz. Então, será que só ele está certo e o mundo todo está errado? O Cruzeiro está acertando o empréstimo do Vitinho. Meia Vitinho. Ele está indo pro... Cadê, gente? Tá indo pro Goiás. Emprestado até o final do ano.
E eu tinha, quando eu fui apurar a informação, eu só falta o Cruzeiro emprestar e depois o atleta vai sair livre, né? Mas não, o Cruzeiro está renovando com o Vitinho até 31 de dezembro de 2027. O elenco ali ficou com mais opções no meio campo, né? Ele até entrou contra a equipe do Tombense, mas aí o Vitinho acaba sendo emprestado neste momento e deixa de ser uma opção para o Cruzeiro, mas com o Cruzeiro garantindo essa renovação, porque ele tinha contrato só até o final deste ano, até o novo vínculo, 31 de dezembro de 27. E esse movimento aí, ô Caramujo? Movimento acertado, não ia ter espaço realmente aqui, ou poderia ter mais para frente, ou isso significa que vai dar chance para o Rodriguinho, para o próprio Japa? Ô Samuca, assim, particularmente quando fala, pô, começa a temporada, o menino entrou lá no jogo contra o Tombense, aí já, não, vamos emprestar para o Goiás. No primeiro momento eu fiquei um pouco incomodado, falei, pô, mas já vai emprestar o jogador, nem deu oportunidade para ele jogar, mas olhando assim, né, rapidamente, até por essa questão contratual, ele está no último ano de vínculo, né? Se ficar encostado do jeito que o Vitinho tá, eu acho que naturalmente ele ia acabar querendo sair, ou no final do contrato não ia querer renovar, porque não estava com expectativa de jogar por aqui. Então, o Cruzeiro atrelando, né, esse empréstimo a uma renovação de contrato até 2027, e eu acho o Vitinho um jogador de muito potencial, acho que ele tem tudo para virar um bom jogador, mas jogador precisa jogar, né? Não dá para você ficar com peças no elenco que o técnico não considera nem entre os 22, né? Ah, esse aqui pode entrar no segundo tempo de um jogo do time reserva. Enfim, isso me incomoda um pouco. Então eu acho que pode ser bom, sim, para o jogador, o empréstimo ao Goiás, e pode ser bom para o Cruzeiro a questão da renovação. A gente não corre o risco de perdê-lo por bobeira, né? Perdê-lo de graça em fim de contrato. Então eu acabo achando até interessante. Num cenário ideal, eu preferia que o Cruzeiro tivesse, por exemplo, tá, não contratado um jogador que não acrescenta muito e desse mais espaço para ele. Mas a gente já viu, né? As contratações já foram feitas, o tempo não volta, então eu não queria o Marquinhos no Cruzeiro. Não importa, já veio, já é jogador do Cruzeiro, já está à disposição. Então, assim, o Vitinho, que nem é um jogador da mesma posição, né? Ele é mais um meia, pode ser volante, enfim. Eu acho que ele vai aproveitar bem esse período no Goiás. Espero que ele tenha oportunidade de jogar lá, que não seja igual o Ian Lucas, né? Que foi emprestado para o Goiás e ficou a maior parte do tempo no banco. Acho que o Vitinho é um jogador mais dinâmico, mais preparado do que o próprio Ian para fazer esse comparativo, essa comparação, e acho que o Vitinho vai ter oportunidade de jogar. Pode ser meia, pode ser volante, até de lateral jogou. Então, assim, acho que é um jogador de qualidade que a gente perde no elenco, e assim, eu fico temeroso aí por caras como o Japa, como o Joseph, porque será que eles vão ter oportunidade? Porque o Cruzeiro ele faz muito mal essa transição de base para o profissional. O Vitinho ano passado fez bons jogos, deu assistência, fez gol, e na hora de receber sequência não veio, né? Trocou o técnico, o Diniz mal botava ele em campo nos jogos. Então, assim, é um pouco preocupante nesse sentido, a mensagem que você passa para os outros jogadores de base, mas eu acho que esse empréstimo, particularmente para o Goiás, com a renovação de contrato, acaba até sendo uma boa para o Cruzeiro instituição. No ano passado... Pode falar, Pedro. Eu concordo com o Emerson nesse ponto, né? Porque, assim, é claro que o cenário ideal seria o Vitinho recebendo oportunidades no Cruzeiro, só que isso não vai acontecer. A gente já está vendo o movimento de empréstimo. Eu espero que dessa vez seja um empréstimo que ele seja aproveitado, que o Cruzeiro tenha também analisado todo esse contexto e tudo isso tenha sido colocado na mesa na hora da negociação, porque emprestar para o menino também ficar encostado num time que às vezes já tem jogadores que são consolidados, que são a escolha do treinador que está ali naquele momento, principalmente se tratando de segunda divisão, onde existe muito isso, acaba prejudicando, que ele sai do time para ir para um outro time, um outro contexto, e não receber oportunidades. Então, eu acho que nesse momento, o empréstimo do Vitinho, dadas as circunstâncias que a gente vê no Cruzeiro hoje, a gente acaba entendendo. Só que me assusta muito esse movimento do Cruzeiro, de novo. O Cruzeiro trabalha muito mal a transição desses atletas. A gente fala de outros jogadores com potencial, a gente fala de jogadores que podem render um retorno técnico e financeiro,
e o Cruzeiro parece não ainda ter olhado para esse movimento no mercado. A gente sabe muito bem que grandes contratações são importantes, mas o Cruzeiro também ele precisa de retornar esse DNA formador. O Cruzeiro precisa de lançar jogadores e render e ter o rendimento financeiro. A gente vê o quanto isso foi importante para outros times. O Palmeiras é um exemplo. O Palmeiras tem a chamada geração do bilhão, né, que são jogadores aí, Vitor Reis, Hendrick, Estevão, atletas de muita qualidade. E aí muita gente se apega, por exemplo, ao Hendrick e ao Estevão, que desde novinho eles são falados, são os jogadores considerados extra classe, né? E aí o Vitor Reis não é um jogador que tinha todo esse hype durante os períodos da categoria de base, mas jogava bem na categoria de base, foi lançado aos profissionais, vivenciou ali rotina de treinamentos, assume a titularidade em um determinado momento da temporada passada, e aí com menos de um ano de profissional, o Vitor Reis é vendido ao Manchester City. A gente fala muito aqui na Samuca TV que uma das moedas mais caras, digamos assim, do futebol é minutagem, porque é com minutagem no profissional que o atleta vai se desenvolver, ele vai corrigir determinados comportamentos que ele tinha na categoria de base e que não são adequados ao profissional. Então, o Cruzeiro não oferece isso para os meninos. E quando oferece num contexto completamente desfavorável. E aí a gente vê também muitas pessoas que parece que torcem contra os jogadores da categoria de base. Eles querem ver o jogador da categoria de base do Cruzeiro jogando mal, não tendo boas atuações, para falar a base não serve. Só que assim, uma hora o Pedrinho vai ter que parar de colocar dinheiro no Cruzeiro. E se o Cruzeiro não conseguir gerar receitas, além de sócio-torcedor, cota de televisão, patrocínio, qual outra forma no futebol mais se gera receita? Vendendo atletas, formando, colocando esses jogadores no profissional e vendendo. Se o Cruzeiro não olhar o quanto antes para esse tipo de situação, o Cruzeiro vai ter problemas. Não dá para a gente criticar toda hora quando a mídia vem aqui e bate no Cruzeiro falando sobre gerar receitas, quando o Cruzeiro não olha para uma das principais formas de gerar receita no futebol, que é a transição e a formação de jogadores de categoria de base. Então, eu fico muito preocupado, entendo talvez o movimento do Vitinho, mas a gente tem uma safra com jogadores de muita qualidade vindo na categoria de base, em posições e com características que o mercado gosta muito, e a perspectiva do torcedor do Cruzeiro de que esses meninos vão ser aproveitados aqui para serem vendidos, darem o retorno técnico no profissional e depois o retorno financeiro, são bem pequenas.